Hoje o título do curso Fé é Confissão. Isto, receba quem está aqui na igreja, quem está em casa, acompanhando aí pela live. Se você quiser receber em arquivo, PDF, o estudo do curso Fé, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp, e aí eu envio para você o curso Fé. E aí você só imprime, ou você acompanha também pelo visor do seu computador ou celular. Isto, receberam? Vamos começar aqui. Confissão. A confissão daquilo em que cremos pode ser positiva ou negativa. Porém, ambas são necessárias e úteis. A confissão negativa é a que abre a porta para que o Senhor entre em uma vida. Por meio dela, o homem confessa que é um pecador e aceita Jesus como Salvador e Senhor de seu viver. Esse tipo de confissão deve ser usado somente no início da caminhada, quando a pessoa é salva ou quando cai em transgressão ou pecado, porque deve abrir o coração para Deus e contar-lhe os erros que cometeu. A confissão negativa dá ao Senhor condição de perdoar o penitente e levá-lo. Já a confissão positiva nunca nos deve abandonar. Em todos os momentos devemos confessar o que o Senhor, o que somos em Cristo e o que nos pertence nele. Ela é a autorização que damos ao poder divino para que opere a vontade do Senhor em relação a nós. Desprezá-la é o maior erro que alguém pode cometer, pois, como Jesus afirmou, sem mim nada podereis fazer. Está lá em João 15:5. Ele é o Senhor Jesus e a palavra de Deus. Ao confessarmos positivamente o que somos na palavra de Deus, veremos que a palavra operará em nosso favor, tão eficientemente quanto operava no ministério do Filho de Deus. Os mesmos resultados serão colhidos por quem agir do modo como Jesus agia. O Senhor Jesus agia. A vontade de Deus é o que o representemos aqui neste mundo, como o Senhor Jesus o representava. Ele quer que passemos a agir como seus representantes, como o Senhor Jesus fazia. Essa é a nossa missão. Oro para que a confissão seja, a partir desta lição, um verdadeiro louvor a Deus. Então, aqui é uma introdução, em Cristo aqui, R.R. Soares, uma introdução daquilo que vamos aprender aqui hoje no curso Fé. E ele fala que algo interessante no começo, que a confissão ela pode ser negativa ou positiva. E ele fala que ambas são importantes. Ele fala que da negativa é quando a pessoa ela se converte, que ela confessa os seus pecados. Então, ela está lá confessando que ela é pecadora. E a positiva ela não pode afastar de nós. Qual que é a positiva? Confessar aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Quando alguém faz uma confissão, ela está expondo algo, está falando algo. Geralmente, a gente fala do confessionário, de uma igreja católica, por exemplo, quando alguém vai lá no padre e confessa os seus pecados. Só que essa confissão não é somente confessar os meus pecados. Sim, eu tenho que confessar isso, eu faço no começo da minha caminhada. Mas é principalmente, e aí deve agir esta confissão em toda a minha vida, confessar aquilo que eu sou em Cristo Jesus. O que nós somos em Cristo? Mais que vencedores, sim ou não? Então eu tenho que confessar que eu sou mais do que vencedor. Tenho que confessar aquilo que eu sou em Cristo. Confessar que eu estou curado em Cristo Jesus, que sou curado em Cristo Jesus e assim por diante. E esta, então, tem que ser a nossa confissão. Geralmente, e infelizmente, nós confessamos aquilo que estamos vivendo ou que estamos vendo. Se eu vejo um problema, geralmente eu abro a minha boca e confesso aquele problema.
eu falo, eu estou com problema, eu estou com mal, te confessa. E nós temos que mudar um pouquinho esta confissão. Começar a confessar o que nós somos em Cristo Jesus. E quando nós abrimos a boca e confessamos aquilo que somos em Cristo Jesus, naturalmente estamos louvando a Deus, estamos cumprindo com o propósito a qual Deus tem preparado para as nossas vidas. Vamos lá ao texto? Observando a maneira como vive a maioria das pessoas que se dizem cristãs, podemos concluir que poucas aprenderam a importância da confissão. Na verdade, é difícil encontrar alguém que desfrute da vida abundante que Jesus veio trazer-nos, e a razão disto é que o povo de Deus ainda não abandonou o modo negativo de enfrentar os problemas e os ataques do diabo. E é uma realidade. Se a pessoa ela perceber que a maioria das pessoas, até dentro da igreja, confessam, elas vão perceber que não está alinhada com aquilo que ela é em Cristo Jesus. Geralmente a pessoa ela costuma, até com mais facilidade, confessar um problema. Eu estou com luta, estou com dificuldade, o mal, é difícil, a situação, vê que a pessoa ela tem este costume. E às vezes ela não percebeu que isso aí tem que mudar na vida dela. Quando a pessoa ela vem para Cristo, ela começa a aprender a verdade que liberta. E a verdade que liberta é esta, que nós temos sim que confessar os nossos pecados a Deus, mas também temos que e devemos, para o resto da nossa vida, confessar o que somos em Cristo Jesus. Não confessar aquilo que o diabo ele quer fazer em nossa vida. Às vezes a pessoa ela pensa, pastor, mas eu não posso mentir, porque se eu falar o que eu não estou vivendo, eu estou mentindo. Nós vamos ver aqui durante a palavra que não. Que nós mentimos quando confessamos aquilo que não somos em Cristo Jesus. Porque aquilo que é aparente não é o que é verdadeiro. A Bíblia chega a dizer que aquilo que eu vejo, ele não é eterno, ele é passageiro. E aquilo que eu não vejo é eterno. E muitas vezes estamos só confessando aquilo que estamos vendo, ou aquilo que estamos sentindo, ou aquilo que estamos percebendo. Que nós temos que, a partir do momento que a palavra de Deus vem ao nosso coração, é confessar aquilo que somos em Cristo Jesus, ou aquilo que a palavra de Deus ela fala a nosso respeito. A importância da confissão. Ao enfrentar qualquer problema, se disser que não conseguirá ser bem-sucedido por causa de tal afirmação, você assinará sua derrota sem que perceba. Esse tipo de confissão dá condição ao inimigo para continuar oprimindo e para consumar a obra de destruição na sua vida. Olha o que diz aqui. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Veja que a pessoa ela se enreda, ela fica ali enredada, amarrada com aquilo que ela fala. Não tem muita gente sofrendo por causa das palavras? Tem ou não tem? Tem. Tem muita gente sofrendo. E sofre mesmo. Não só porque ela fala algo que não deveria de falar, mas como também que no mundo espiritual ela abriu portas para que o mal ele possa ali continuar agindo na vida dela. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa confissão. A sua confissão torna-se invariavelmente o que você será ou terá. Quando você usa palavras negativas ou pessimistas, está usando a própria linguagem do diabo e, deste modo, criando um envolvimento maligno ao seu redor, a qual dificilmente permitirá que você veja as oportunidades que estão à sua espera. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá o quê? A violência. Então nós temos que tomar cuidado, temos que dar uma importância muito grande à confissão daquilo que somos, ou daquilo que Deus ele promete
na sua palavra para nós. Você já deve ter observado um ambiente onde as pessoas falam palavras pesadas e negativas. A pessoa que é espiritual, que é sensível espiritualmente, percebe que aquele ambiente ele é pesado. Quando a pessoa ela fala a palavra muito pesada, quando a pessoa ela fala a palavra muito negativa. E perceba também um ambiente onde a pessoa ela fala de maneira positiva. Aonde a fala ela é mais leve, mais branda. Você vai ver a diferença. Vá no ambiente onde as pessoas elas estão ali sempre falando mal um do outro, sempre falando palavras pesadas, e perceba a carga negativa que tem ali. Porque as palavras no mundo espiritual, elas agem. E perceba também as palavras no ambiente onde pessoas falam palavras positivas, palavras para cima. Você vai ver que aquele ambiente é leve, saudável. Então, nós temos que dar importância à nossa confissão. Não vamos confessar o que o diabo quer que nós sejamos, mas vamos confessar o que Deus ele quer que nós venhamos ser. E nós somos filhos de Deus, chamados por Deus, até mesmo para desfazer as obras do diabo. Então, se o diabo vier com qualquer, não vamos confessar aquilo que ele quer que nós confessemos. Vamos confessar sempre o quê? A nossa fé nele, no Senhor. O que devemos confessar? A vida cristã que abraçamos é chamada pelo Espírito Santo de confissão. Olha que maravilha. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote, da nossa o quê? Confissão. A palavra grega da qual foi traduzida confissão é homologem, que significa repetição de palavras, conceitos e figuras. Falar o mesmo. Em outras palavras, significa dizer exatamente o que o Senhor declara em sua palavra. Devemos confessar em todos os momentos em que a provação vier sobre nós, o que o Senhor fala sobre aquele assunto e sobre a nossa posição diante de todas as coisas. Fazendo assim, colocaremos o poder de Deus agindo em nosso favor. Ele diz, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, a parte B. Ao confessarmos a palavra de Deus, assumimos a nossa posição no mundo espiritual. Se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos a nossa posição em Cristo e nunca tornaremos posse de qualquer bênção. Há ainda um conhecimento do Senhor que nos é concedido quando nos aprimoramos de sua palavra e as confessamos. Eu tenho que confessar. Jesus, quando ele veio, ele confessou a palavra a seu respeito. E nós também temos que confessar a palavra, o que a palavra diz a nosso respeito. E quando fazemos isto, vamos estar dando lugar a Deus para que as promessas dele se cumpram em nossas vidas. Muitas vezes a pessoa ela nega. Muitas vezes a pessoa ela rejeita. Mas nós não podemos negar e nem rejeitar. Uma mulher com um fluxo de sangue, ela foi e tocou em Jesus. E ela sentiu que foi curada. E Jesus, ele para ali, tinha uma multidão, e ele diz, alguém me tocou. Aquela mulher, ela tinha um problema que ela não podia tocar em ninguém. Ela tinha uma hemorragia, e ela, pela lei, ali, ela era imunda, e ela não podia tocar nas pessoas. E veja que ela tocou em quem? Em Jesus. E agora ela tinha que o quê? Confessar que ela havia tocado em Jesus. E às vezes não é fácil a gente confessar algo. Não foi fácil para aquela mulher. Porque aquela mulher, como imunda, as pessoas sabiam que ela não poderiam tocar em outras. E ela fez o que para muitos era proibido. Tocar em alguém. Mas ela, pela fé, tocou em Jesus porque ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. E ela teve que confessar. E ela foi e confessou que ela havia tocado. E além de ser curada, ela também foi salva. Nós temos que confessar aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito.
ainda que algumas pessoas possam, de algum modo, ficar tristes com aquilo. As pessoas que estavam lá daquela mulher não gostaram muito daquela confissão, porque para eles o que ela fez não foi algo correto. E muitas vezes vai parecer que a nossa confissão não é algo correto para aqueles que estão de fora olhando. Quando eu confesso algo baseado na palavra, eu vou estar sendo verdadeiro e assumindo o poder de Deus em minha vida. Um exemplo prático. Digamos que em seu corpo apareça sintomas de alguma doença. Olhando para o lado natural das coisas, você deve cuidar-se, buscar ajuda na ciência, ser paciente e pacientemente esperar que a saúde se restabeleça. Imaginemos que, ainda que alguém se encontre com você, educadamente pergunte-lhe, como vai? Você responde, quase com satisfação, que não vai bem. Diz que dói aqui e acolá, confessando o que aparentemente é verdade. Esse tipo de atitude, mesmo despercebidamente, dá autorização ao inimigo para continuar atacando. Você acabou de aceitar, embora de maneira inconsciente, aquele sofrimento. Que fique bem claro, a tentação de doenças, sintomas, não significa que você esteja doente. Como a tentação de praticar o adultério ou cometer qualquer crime não faz ser adúltero ou criminoso. É a aceitação, a consumação que o torna tal. Você pode indagar, se estiver com sintomas da doença, deverei mentir que os não tenho? Não. A verdade é que só em você reconhecer que os tem, já está mentindo. O Senhor Deus afirma em sua palavra que pelas feridas de Jesus já fomos curados. Como uma pessoa pode estar mal se Deus declara que ela já foi curada? O nosso problema é que cremos mais nas coisas, nos sintomas, nas pessoas, do que em Deus. Uma pessoa sofre um acidente. O corpo está todo quebrado e cheio de dores. O médico entra na sala e pergunta, doutor, como estou? E o doutor responde, você está bem, muito bem mesmo. Em breve poderá sair desta casca de gesso e ter uma vida normal. Em seguida entra um amigo e lhe dirige a famosa pergunta, então, como está se sentindo? A pessoa não pensa duas vezes e responde, estou muito bem. Esta pessoa falou de acordo com o médico. Muitos cristãos se recusam a falar de acordo com as Escrituras. Quando você se firma na palavra e as confessa, não importa o que sente, está se unindo ao Senhor. E quem se une a Ele jamais fracassará. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Olha que interessante. Ele dá até o exemplo aqui de alguém que sofreu um acidente, está todo engessado no médico, e aí o médico ele pergunta, doutor, como é que eu estou? E é lógico que a gente entende essa pergunta. Ele quer saber do médico, se aquela situação é muito grave, se ela vai ficar bem rápido, se ela vai se recuperar. Aí veja que o médico aqui responde, não, você está muito bem, não tem nada não. E às vezes a pessoa está sentindo dor, está lá toda engessada. Não, você está ótimo, daqui a pouquinho te tira esse gesso aqui e você vai poder levar uma vida normal. Vê que aquela pessoa fica tão contente que se alguém pergunta, como que você está? E eu estou bem, ela está toda engessada, está toda arrebentada, todo mundo está vendo. Mas ela declara porque ela ouviu de quem? Do médico. E por que nós não podemos declarar aquilo que ouvimos de Deus? A pessoa está engessada, está sentindo dor, mas ela não está declarando porque o médico falou que ela está bem. Se pessoas podem confiar em médico, por que não podemos confiar em Deus e confessar aquilo que Deus fala? Temos que aprender a fazer esta confissão. Lembro daquela passagem de uma mulher de Samaria, que ela não podia ter filhos, e a sunamita. E Eliseu pegou e prometeu um filho para ela, que Deus iria dar, e ela teve um filho.
teve um filho. E aí o filho dela morreu. Teve insolação, tomou sol e morreu. E ela então vai atrás do profeta e pergunta para ela, o que está acontecendo? Está tudo bem? E ela confessa, está tudo bem. Não estava bem, o filho tinha morrido. Mas ela vai confessando, está tudo bem, está tudo bem. Vai até o profeta e fala, está tudo bem. E o profeta vê que não está bem e tenta entender o que está acontecendo, percebeu que era com o filho. E ele vai lá até o filho que estava morto e o filho ressuscita. Temos que aprender a confessar. Não o que estamos vendo, mas aquilo que Deus diz a nosso respeito. Fé e confissão. Já temos aprendido que a fé é a certeza das coisas que se esperam e que ela vem quando damos ouvidos à palavra de Deus. De nada valerá a fé, a certeza de que alguma bênção é nossa, se não agimos de acordo com ela, confessando a posição que o Senhor declara ser a nossa em relação a qualquer assunto. A fé é como uma autorização dada pelo Senhor. Depois que ela surge em nosso espírito, não temos mais de ficar parados, esperando o momento certo. Basta agir. Isso aqui é interessante. Às vezes a pessoa ela fica, será? Vou esperar acontecer. Não. É algo automático. Eu recebi a fé, eu tenho a palavra e eu já vou agir, já vou confessando. O mal tenta contrário, mas eu vou contra ele em nome de Jesus e confesso contra as circunstâncias e contra aquilo que o mal quer apresentar, porque eu tenho a palavra da verdade, que me mostra aquilo que realmente eu sou, eu tenho, aquilo que a palavra de Deus ela promete em meu favor. E a fé, ela tem que ser algo instantâneo, porque senão não é fé. Se a pessoa ficar pensando, mas será? E ficar analisando, querendo entender os porquê, isso aí atrapalha. Tem que ser algo instantâneo, imediato. A palavra veio, eu acredito, eu tomo posse da vitória em nome de Jesus. Isto é a fé, que opera o milagre, que opera a bênção na vida das pessoas. Eu lembro de uma reunião em que eu pregava ali Marcos, e ali falava, colocaria as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E eu perguntei na reunião, tem alguém sentindo alguma dor, algum problema na coluna? E ali apareceu alguém que dizia, olha, pastor, tem um problema sério, o médico falou que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, tal. E eu falei, você acredita naquilo que diz a palavra? A pessoa falou, acredito. E ela falava, pastor, eu não posso abaixar, que dói tudo. Aí tinha alguém ali do lado dela, eu falei assim, você acredita que você tem autoridade em nome de Jesus? Se colocar a mão nela vai ficar curada? Creio. Então coloca a mão, colocou a mão. Falei, agora pode abaixar que você não tem mais nada. E a pessoa abaixar, pastor, saiu tudo. Estava doendo agora há pouco, agora não está mais. É a confissão. Confissão da palavra. Que eu já fui curado pelas feridas de Jesus. E quando eu faço esta confissão, eu estou dando autoridade para Deus se manifestar em minha vida. Agora, quando eu confesso que o diabo está mostrando ou tentando, eu dou autoridade para ele agir em minha vida. Ou seja, a nossa confissão vai autorizar o Deus agir ou o diabo de fazer a desordem dele em minha vida. Agora, cabe eu decidir o que eu quero. Qual tipo de confissão eu quero fazer? A confissão para que a palavra de Deus se cumpra ou a confissão para que o diabo ele venha agir em minha vida? A minha confissão ela é importante. A verdadeira confissão. A linguagem da fé é a que os filhos do Senhor devem ter, assim como os incrédulos e os tímidos. Nenhum desses entrará no reino de Deus. Falam dos seus receios e temores. Devemos confessar as nossas possibilidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. A confissão da nossa posição na palavra de Deus é a ferramenta que nos fará invencíveis. Com ela poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Temos de ser ousado ao que cremos, pois a confissão do que somos em Cristo fará fugir todo o exército do inferno. O Altíssimo assim se expressa sobre a nossa confissão. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo. Olha, Deus ele confirma a palavra do seu servo. É Deus que faz isto. Para os que vivem na derrota,
o nosso modo de falar é arrogante e atrevido. No entanto, eles não entendem que esta é a linguagem de quem realmente pertence à família divina. Falar a palavra de Deus em todos os momentos e diante de todos os desafios fará com que o Deus libertador do passado entre em cena, realizando hoje o mesmo que ele fazia nos tempos bíblicos. Esta é a cura para a igreja fracassada que atualmente conhecemos. Igreja comprada por Jesus, santificada pelo seu sangue, revestida de poder pelo Espírito Santo, mas vive cheia de problemas, lutas, divisões, pecados e fracassos. A confissão verdadeira fará surgir a igreja verdadeira. Olha, coisa interessante aqui. Às vezes, o modo de falar do cristão, para alguns, podem ser até, parecer que pode até soar algo de orgulho, de soberba, mas não. Quando nós confessamos entenda a palavra. Eu posso todas as coisas, mas em quem? Naquele que me fortalece. Porque tem muita gente confessando, mas acreditando na força dele. Aí vai dar ruim. Eu tenho que confessar mediante a fé na palavra de Deus. Veja que Davi não foi arrogante quando ele disse que iria enfrentar o gigante. Porque ele estava confessando a fé dele em Deus. Na época, Jesus ainda não havia se manifestado. Né? Era Deus que operava ali. Né? Jesus também é Deus, porém, ele veio depois. Então, Davi, quando ele dizia ali que ele iria enfrentar o gigante, mesmo sendo pequeno, ele não parecia alguém soberbo, arrogante. Aliás, ele parecia alguém soberbo, arrogante, mas quando você olhava o porquê que ele falava daquilo, você via que ele não era soberbo ou arrogante. Ele estava crendo em Deus, que Deus iria dar a vitória. E assim também nós temos que ser. Pode ser que para alguns nós venhamos parecer como soberbos e arrogantes. Quando alguém fala alguma coisa, eu falo, não, mas eu vou vencer porque Deus é comigo. A pessoa pode falar, essa pessoa é soberba. Estou mostrando para ela que ela não vai conseguir, estou mostrando para ela que o caminho é difícil, estou mostrando para ela e ela não quer. Tá bom, então vai lá. Você vai ver, vai cair porque a pessoa é soberba. Não, ela não é soberba. Porque ela não está confiando nela. Ela está confiando em Deus. É diferente. Soberbo é quando nós confiamos em nós mesmos. Aí sim a pessoa é soberba. Mas quando ela confia em Deus e declara aquilo que diz a palavra de Deus, ela não é soberba. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu não estou sendo soberbo. Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Eu não estou sendo soberbo. Muito pelo contrário, estou sendo crente na palavra, crendo que Deus operou, crendo naquilo que diz a palavra. Isto não é soberba. Fazendo acontecer. Agora que você está fervendo na fé, conhecendo quem você é em Cristo e o que lhe pertence na palavra de Deus, é hora de tomar uma posição firme contra as forças malignas que se levantam para arruiná-lo. Observe ao redor em quantas frentes o diabo tem procurado destruí-lo. Veja todos os obstáculos que para você são intransponíveis e decididamente, com a palavra do Senhor, enfrente-os e vença-os em nome de Jesus. Em vez de ficar na defensiva, esperando nova investida do inimigo, ataque-o, lance-se contra Satanás agora, exigindo que ele e tudo que é dele saia da tua vida. Nunca mais tenha o menor receio do inimigo. Assuma agora o que Jesus comprou para você. Assuma, confesse. Não deixe mais que o maligno invista na tua vida e prevaleça. Não, você é de Deus. E segundo o que diz a palavra de Deus, porque esta é a nossa confissão, entenda. Eu não vou confessar algo porque eu acredito, porque eu tenho como vencer, porque eu sei que eu sou melhor que aquilo. Esta confissão é uma confissão minha. A minha confissão em Deus é quando eu me alinho com Ele. Eu tenho ali, eu estou alinhado com Deus e com a palavra, como Davi. Davi dizia que iria vencer porque ele estava indo em nome de Deus, não no nome dele. Então a confissão dele era uma confissão forte.
Então é assim que tem que ser a nossa confissão também, alinhado com a palavra. Porque alguns confessam, mas no nome dele. Aí a pessoa ela pode padecer, ela pode perecer. Aí eu vou lá porque eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento, e eu vou vencer porque eu sou bom, eu sou forte. É uma confissão? É. Mas esta confissão ela pode cair por terra. Mas agora a minha confissão em Cristo não. Ela é verdadeira. Por quê? Porque ela tem uma base na palavra de Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Amém? Fique em pé agora, vamos fazer a oração. Você que está em casa, vamos orar. Como diz aqui o missionário, você está fervendo na fé, então vamos aproveitar este momento para botar o mal para correr e tomar posse da vitória. Confesse a tua bênção e a tua vitória. Pode ser que você esteja passando por um problema muito grave neste momento. Agora você vai confessar a tua vitória, vai determinar que as obras do inferno elas caiam por terra e que você venha prevalecer contra esta dificuldade, esta luta, em nome de Jesus. Meu Deus, estamos aqui na tua presença. Obrigado pela tua palavra, pela tua direção. Toma a tua igreja, toma o teu povo e vem operando aqui neste lugar. Vimos hoje a nossa confissão, como ela é importante. Jesus, ajuda agora. Ajuda cada vida. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Vem operando aqui neste lugar. Vem manifestando com o teu poder, com a tua unção. Jesus, nós confessamos o Senhor como nosso Salvador. Confessamos, sim, em algum momento os nossos pecados a Ti. A primeira confissão que você vai fazer, caso você tenha, é se você tem abandonado em algum momento o caminho de Deus. Às vezes você caiu e você está lembrando agora, então confesse a Deus. Faça esta primeira confissão. Isto. Confesse também que você crê nele de todo o coração. Jesus, nos ajuda, Pai. Sabemos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Meu Deus, aquela mulher, ela havia tocado no Senhor e para aquela época, para os fariseus, para aqueles que estavam ali, viviam numa lei, ela fez algo de errado. Mas ela andou por fé, ela acreditava que se tocasse no Senhor seria curado. Meu Deus, vem agindo agora. Vem operando agora em favor de cada um, em nome de Jesus. Ouça a confissão, às vezes de uma fraqueza, porque às vezes a pessoa, ela confessou a fraqueza dela diante de um problema. Ela até crê no Senhor, mas ela não tinha entendimento. E ela não sabia, não tinha entendimento se o Senhor estava com ela ou não. Jesus, vem ajudando agora. Pai, toma a tua igreja, toma o teu povo, cada vida em tuas mãos. Meu Deus, e nós levantamos a nossa voz agora e dizemos a toda obra do diabo, caia por terra. Vai embora, sai, suma, desapareça. Vai embora desta vida, vai embora desta casa, vai embora todo mal, todo laço maligno, toda obra de Satanás. Nós amarramos agora, nós ordenamos agora, sai, em nome de Jesus. Nós exigimos, cai por terra, em nome de Jesus. Nós exigimos, vai embora, todo laço de Satanás, toda obra do inferno, sai, suma, desapareça, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa trazer cura, libertação e bênção. Isto, confesse agora a palavra. Isto, confesse que você está curado. Confesse que você é mais que vencedor. Confesse a vitória, a graça de Deus sobre a tua vida. Vai dizendo, ó Senhor, eu confesso a tua palavra. Confesse a bênção sobre a tua família, que os filhos são herança do Senhor. Confesse que o teu marido é uma bênção, que a tua esposa é uma bênção. Confesse a união, a paz, a virtude, o poder do Espírito Santo. Oh Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Toma a tua igreja, toma a confissão daqueles que creem em ti, em nome de Jesus. Nunca diga não posso, não dá, não vou conseguir.
Nunca diga, não posso, não dá, não vou conseguir. Nunca aceite o fracasso e deixa a derrota pra lá. Nunca perca o ânimo, não. Tua fé tem que estar em ação. Então vencerá, tudo mudará e a bênção de Deus sobre ti estarão. Sim, Jesus, e nós cremos, confessamos a tua palavra. E eu te agradeço pela vitória, porque sei que a tua palavra ela não volta vazia, antes ela se manifesta, ela faz aquilo que lhe apraz. Eu te agradeço pela vitória. Eu enxergo pela fé pessoas curadas e libertas, abençoadas, livres do mal, porque o Senhor assim declara na tua palavra. Meu Deus, e muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Pode aplaudir para valer. Isto, confesse sempre aquilo que você é em Cristo Jesus. Não confesse aquilo que o diabo quer colocar na tua vida, mas confesse aquilo que Deus, ele dá pela palavra. Amém? Quem está aqui na igreja pode se assentar.